Olá pessoal, eu sou Guilherme Barreto e no Derrubando Estátuas de hoje a gente vai falar sobre Sir Winston Leonard Spencer Churchill, mais conhecido como Winston Churchill. Para aqueles que não conhecem, Churchill foi um político conservador britânico que ganhou muita projeção, possivelmente mais importante ali da primeira metade do século XX. Na segunda metade do século XX a gente tem ali a Margaret Thatcher, que também é bem famosa. Então eles dois possivelmente sejam os dois políticos britânicos mais conhecidos ao longo de todo o século XX. Bom, ele começou ali a sua carreira, a sua trajetória no parlamento em 1900, mas ele ocupou uma série de cargos ao longo de toda a vida. Foi ministro do Interior, foi ministro das Finanças, trabalhou em outras áreas do governo. Isso tudo sempre, ou quase sempre, dentro do Partido Conservador. Ele teve ali um pequeno período no Partido Trabalhista, mas ele estruturou toda a sua carreira política em torno do Partido Conservador. Mas, sem dúvida, os dois grandes momentos da sua vida política, da sua carreira política, foram os períodos onde ele ocupou o cargo de primeiro-ministro, o cargo mais importante do governo britânico, entre 1940 e 1945, e, sem dúvida, o mais importante ali durante a Segunda Guerra Mundial e durante 1951 e 1955, nesse segundo momento, nesse segundo período dele como primeiro-ministro britânico. Bom, mas ele ganha essa projeção, ele vira estátua e tem algumas dessas estátuas dele em diversos lugares, obviamente principalmente na Inglaterra, mas também nos Estados Unidos, por exemplo, por conta da atuação dele contra o nazismo mesmo antes da Segunda Guerra Mundial. Mesmo antes da guerra começar e das declarações de guerra contra a Inglaterra, por exemplo, o Churchill ele já era um crítico feroz do nazismo. Ele já era um cara que via no Hitler uma ameaça muito grande à democracia e à Inglaterra de uma forma geral, já que ele dizia que, bom, o Hitler não haveria margem de possibilidade de negociação com o nazismo no momento onde o Neville Chamberlain, que era o primeiro-ministro anterior a ele, tentava ali uma lógica de conciliação com Hitler, a ideia de tentar empurrar o Hitler contra a União Soviética, contra os comunistas e deixar que ele fizesse esse serviço sujo e expulsasse e acabasse com o comunismo na União Soviética. O Churchill falava, ó, não dá para negociar com Hitler, essa negociação é impossível e vai dar problema. O Chamberlain depois acaba vendo isso, mas já tarde demais, por isso ele foi removido do cargo de primeiro-ministro e o Churchill ocupa essa posição já no momento onde a Inglaterra se via extremamente ameaçada pela Alemanha nazista. E durante esse período de guerra, durante essas ameaças muito grandes, o Churchill fez uma série de discursos ali, principalmente no início de 1940 até 1941, que foram fundamentais para manter o ânimo da população inglesa quando, bom, Londres era bombardeada diariamente pela Luftwaffe, pela Força Aérea Alemã e o Churchill, junto com o próprio rei, foram pessoas fundamentais para ali manter os britânicos animados, mesmo no momento crítico da guerra, onde possíveis saídas para a Inglaterra não eram muito aparentes. E, além disso, ele foi fundamental para costurar o acordo com o Roosevelt, que na época era o presidente dos Estados Unidos, para que os Estados Unidos entrassem na guerra. Os Estados Unidos, desde a Primeira Guerra Mundial, tinham uma postura de neutralidade, de não interferência, de falar, os problemas da Europa são só da Europa. O Churchill consegue convencer o Roosevelt a entrar na guerra, a apoiar a Inglaterra, na verdade os países aliados, e se colocar ali contra o eixo, uma participação que, bom, foi muito importante, principalmente na Guerra do Pacífico contra o Japão, mas também ali em algumas ações na Europa Ocidental também, para que o eixo pudesse ter sido derrotado. E além disso, além dessa atuação destacada dele, principalmente na Segunda Guerra, Churchill também foi um grande nome da literatura. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1953 por todos os seus trabalhos literários, jornalísticos, anteriores até ao seu governo britânico, mas no momento onde ele ainda era ali o primeiro-ministro britânico. Então ele se destacou não só na sua carreira política, mas também na sua carreira literária. Então ele tem toda essa importância. Mas, bom, nem tudo são flores. Desde antes de ser primeiro-ministro, quando ele ainda era ministro do Interior, teve uma violentíssima repressão comandada por ele, imposta por ele, a um protesto de mineiros lá no País de Gales em 1910, uma greve que esses mineiros estavam estruturando por melhores condições de vida, por melhores condições de trabalho. O Churchill manda forças de segurança agirem de uma maneira brutal para reprimir esses protestos, e ali já aconteciam as primeiras críticas à forma como ele tratava determinadas dissidências ou discordâncias em relação ao que ele pensava. Mas, sem dúvida, as grandes críticas ao Churchill são em relação à postura dele em relação às suas colônias. Ou seja,
tem uma dualidade no discurso dele que é muito questionável mesmo. A ideia de que, bom, os nazistas são completamente errados por toda a lógica deles. Sim, mas os britânicos, mesmo se colocando contra os nazistas e ali até com uma certa posição de liderança nos aliados, principalmente no início da guerra, em momento algum eles questionaram as suas possessões coloniais. Ou seja, os nazistas não podem impor ao mundo um discurso de superioridade, mas nós britânicos estamos impondo um discurso de superioridade às nossas colônias. Então, há uma certa discordância do discurso e da prática britânica ali já durante a Segunda Guerra Mundial. E, bom, o próprio Churchill, apesar dele ser antinazista, ele defendia uma supremacia branca. A ideia de que, bom, beleza, eu não sou nazista, mas os brancos são o auge dessa sociedade. Bom, então há ali uma discordância do Churchill muito clara entre o discurso dele antinazista e a prática dele, seja como primeiro-ministro, seja enquanto jornalista, escritor e as posições políticas mesmo que ele defendia. Mas não só isso. As ações dele também foram brutais em algumas das suas colônias em alguns momentos. E sem dúvida o principal deles foi a atuação, ou a falta de atuação dele, durante a Grande Fome de Bengala em 1943. A gente um contexto de uma safra de arroz muito ruim ali na região, numa região que faz parte ali, parcialmente da Índia hoje em dia, num momento onde, além de uma safra péssima de arroz, você tem as invasões japonesas no Sudeste Asiático que dificultavam ainda mais o acesso a boa parte dos alimentos ali na região do Sudeste Asiático como um todo, nesse caso, sobretudo da Índia, com uma população gigantesca. E ele se recusou frontalmente ali a apoiar de uma maneira mais firme uma população que estava sob sério risco de insegurança alimentar, uma galera que estava passando fome. E, bom, não só ele não ajudou essa população de Bengala, como ele ainda manteve fortíssimos impostos por conta do esforço de guerra. Os produtos, os alimentos que eram enviados pela Índia para os soldados britânicos foram mantidos. E tem uma frase dele ali, um termo que, adaptado, fica mais ou menos assim: se os alimentos são tão escassos, por que o Gandhi não morreu ainda? Porque o Gandhi já estava liderando ali protestos pela independência da Índia e o Churchill via ali, para ele o Gandhi deveria ser morto. Havia uma postura dele em relação a isso que era muito forte. E, bom, essa ação da Inglaterra, ou a falta de ação dela, contribuiu muito, sim, para que, no total, essa grande fome de Bengala tivesse aproximadamente 3 milhões de mortos. Ali, os números vão variar de 2 milhões e meio a 3 milhões e meio, mas ali algo em torno de 3 milhões de pessoas morreram de fome ou em consequência disso. Então, apesar de todo o discurso muito bonito, antinazista, anti-eixo, Churchill, de fato, teve uma postura muito, muito questionável em relação a isso. E uma outra, já no segundo governo dele, como primeiro-ministro, ocorreu uma repressão violentíssima ao processo de independência no Quênia. Na verdade, o início foi até um pouco antes, quando algumas populações nativas históricas de algumas regiões mais férteis do Quênia foram removidas das suas terras para que colonos ingleses ocupassem essas terras. Isso começa ali um processo de rebelião dessa população, que foi expulsa das melhores terras do país para que os ingleses ocupassem essas terras. E esse processo ali começa, uma gênese do processo de independência do Quênia, que também foi violentamente reprimido, como boa parte dos processos de independência colonial, das antigas colônias na África e na Ásia. Apesar dessas antigas potências, França, Inglaterra, principalmente, se colocarem ali numa lógica de antinazismo, eram países colonialistas e que defendiam uma lógica de supremacia, de não, nós somos brancos, nós viemos levar essa civilização. Esse discurso bem século XIX ainda se mantinha como uma das explicações para que se mantivesse, mesmo no pós-Segunda Guerra Mundial, territórios coloniais por parte desses países. No total, esse processo de independência do Quênia deixou mais de 100 mil mortos e mais de 300 mil presos. Tudo isso enquanto Churchill ainda era primeiro-ministro da Inglaterra, da Grã-Bretanha, na verdade. Tranquilo, galera? Então, por todas essas questões, por todas essas polêmicas, o Churchill, beleza, foi ali uma das principais lideranças contra o Hitler, mas também teve posturas absolutamente condenáveis como primeiro-ministro, sobretudo nos seus territórios coloniais, mas também por uma defesa ali não tão velada a uma lógica de supremacia branca. Tranquilo, galera? Fiquem bem, então. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.